No vídeo de hoje a gente vai fazer um estojo tipo esse, só que não tem forro, tá? E as orelhinhas também não vão ser de pelo, vai ser nesse material aqui. Então, assim, é uma versão parecida com essa. Vamos lá? Só para mostrar aqui. E vai ter uma letrinha também. Espero que dê de ver aí no vídeo, porque vai ser com detalhes pretos. Então, como é que vai ser a orelhinha? Ao invés de ela ser de pelo, ela vai ser tipo essa daqui, ó. Ó, uma orelhinha no sintético. Só que não vai ser de sintético duplo. A gente tem passo a passo disso aqui no canal, tem passo a passo dessa peça também. O molde da orelhinha eu vou tirar da apostila das minis, mas tu pode fazer a tua ali. A apostila das minis é essa daqui, e tem um molde aqui, ó, que foi usado para fazer essas peças aqui, ó. Esse molde aqui. Então percebe no tecido, dá de ver como é que ele é, ó. Ele tem um moldezinho assim. A gente tem passo a passo também dessa marrom, dessa laranja, tudo aqui no canal, tá? Só para a gente ter uma noção, uma inspiração de onde é que saiu essa criação aqui. Agora a gente vai para o material. Olha que material interessante. Aquele material que a gente garimpa, que fica único dentro do ateliê, a gente não sabe o que faz com ele. E eu vou fazer esse estojo aqui, ele é lindo. Dentro, ele tem um brim, tá? Ó, um brim preto. E por fora ele é um roxo. E ele tem micro nervuras, ó, dobradinha. Olha só, não sei se dá de... Ó, ali, ó. É um cetim, sabe? Tudo dobradinho e assim meio baloadinho. Olha só que lindo que ele é. Tem um pedaço ali que eu comprei desde toda a vida e confesso que não sabia nem o que fazer com ele. Agora surgiu uma necessidade que a pessoa que vai usar esse estojo, que vai ganhar, ela gosta de roxo. Então, 22 centímetros, que vai ser o tamanho do nosso zíper, tá? 22 centímetros é aqui, ó, tá? Por 23. Então, assim, quero um estojo mais curtinho, mais estreitinho aqui assim, eu tenho que fazer menor, só que eu preciso botar a letra, então eu coloquei... Na verdade, foi até um aproveitamento, eu já tinha cortado esse material e eu aproveitei ele o que tinha. Duas tirinhas de TNT pra gente colocar aqui, um tecido preto, porque não vai ter forro, então a gente vai precisar de um viezinho. Zíper e metro preto para colocar aqui, um cursorzinho preto. Aqui eu cortei uma letra que a gente tem na apostila das minis, foi um C de sintético. O mesmo sintético fininho 0,8, que é mais fininho, eu cortei duas orelhinhas, como eu falei lá no começo. Aí eu não vou querer costurar a orelhinha sobre a orelhinha no sintético. Poderia ser assim, orelhinha sobre orelhinha. Eu peguei um feltro. Eu acho que é uma economia pra gente, e ele vai dar uma texturinha maior, ele vai ficar assim, menos magrinho, ele vai ficar mais tecidinho, certo? O pelo que eu tinha ali preto, eu não gostei. Então vamos lá. O estojo é super, super rápido. A orelhinha vocês podem estar fazendo ou não, né? É uma opção aí. Linha preta de costura normal. Então a gente vai começar colocando a nossa letra já, tá bom? Porque não tem forro, não tem nada. Então divide ali, a letra vai ficar aqui embaixo, ó. Posso colocar o zíper antes para depois colocar a letra? É. Pensando bem, esse tecido tá tão... Ele tá tão estranho que eu não vou começar pela letra, não. Eu vou começar... Troquei de planos, tá, gente? Acabei de cortar ele. A gente tá testando, né? Então vamos lá. Pontinho pequenininho, ter o pezinho aí de silicone para costurar sintético e vamos lá. Também não muito pequenininho. Aqui é bem rápido, tá? É só fazer isso aqui, ó. Marisa, pode ser toda de feltro? Pode. Eu já vou sair pelo outro lado aqui para já encontrar outra aqui, ó. Eu risquei com uma canetinha que é de riscar sintético, então ela é meio prateadinha, só que ela suja um pouco quando a gente passa a mão em cima, mas ela sai rápido. Então eu tô costurando um pouquinho para dentro do risco, como se o risco fosse onde eu ia cortar. E de novo, esse molde vocês, né, da orelhinha, vocês vão fazer teste aí. Vai depender também do material. Se o material for muito peludo, muito grosso, aí às vezes não pode fazer uma orelha muito grande, né, vai ficar feio. E aqui o corte, a gente vai ter que ser um pouquinho delicado, porque a gente vai pegar uma largura e a gente vai cortar firme. Então, não pode ficar mordendo, sabe? Ficar com mordidas, tem que ficar um corte bem bonitinho.
O sintético que eu tô costurando aqui, ele tem uma malhinha embaixo. Então, meio que a lateralzinha fica um negocinho meio embranquiçado ali. Mas eu queria que ficasse com uma... Ficasse combinando com a letrinha, ficasse uma ideia assim, não da orelhinha do coelhinho com pelinho, o pelo, de fato, não gostei, o preto que eu tenho ali, sabe? Então, eu queria, assim, esse ar meio... Eu não consigo explicar para vocês. Queria que tivesse o sintético, é isso. É isso. Talvez o tecido roxo me deu essa vontade. Se fosse toda no feltro, ia ficar assim, ó. O feltro gruda um pouquinho de coisa, né? Então ela ficou um pouquinho gordinha, assim que eu quero dizer, né? Não tão fininha. E tá aqui a nossa orelhinha. Agora a gente já vai colocar o nosso zíper, tá? Esse daqui, tirando as explicações todas que eu gosto de dar no vídeo, porque daí vocês não tem só aquilo, ó, costura aqui, fecha ali. Vocês não precisam de um passo a passo desse jeito para costurar um estojo desse daqui, mas umas explicações diferentes, né, sobre o material, acho que cabe, enriquece e dá algum conteúdo a mais para vocês. Dente do zíper, vamos abrir aqui, dentinho virado para o estojo, dentinho virado para o estojo, para o tecido. Costura. Cuida para que o teu zíper, ele cubra o teu tecido aqui na lateral. Lógico que esse tecido, ele é diferente, ó, então ele sai umas coisinhas aqui, por ele ter essas micro nervuras, então eu tenho que ir cortando e ajeitando ali, se duvidar, até, por ele ser sintético, né, fazer isso aqui, ó. Dá uma queimadinha. Marisa, quando é que eu sei que eu posso queimar o material? Quando ele é sintético, como é que eu vou saber? Bota o isqueiro. Se ele for algodão, ele vai querer pegar fogo. Ele não vai derreter. Aí apaga, né? Fogo. E daí não deu. Quando é sintético, ele derrete ali e fica um acabamentinho. O que acontece com o zíper também, né? O zíper também, ó. Ele também derrete ali, ó. Tá, vamos lá. Zíper costurado. Agora sim. Agora a gente vai colocar... Eu já vou colocar o pezinho de silicone, porque eu vou querer colocar essa letra. Vai ficar super discreta, porque é preto em cima de um roxo bem escuro. Mas lembrando que no vídeo, nas fotos, é uma coisa, e quando a gente vai, no caso, dar pra pessoa vender, daí é outra, né? Tá ao vivo. Ó, aqui, vamos dobrar aqui assim, vamos passar uma costura. Gente, o tecido é muito diferente, tá? Eu comprei numa loja de tecido, material para estofador, assim, aquela loja que tem muita coisa diferente. Para calçado. Tô achando até que esse aqui é de calçado, porque eu tive aqui um cetim dublado, liso. Nossa, mas era material extremamente duro. Ainda tem um rosa ali que é muito duro, era de calçado. Pronto, tá aqui. Já limpa a tua peça aí, que depois ela vai ficar pra dentro, não vai ter... Ó, costurado. Agora eu vou colocar a letra. No caso aqui, eu já sei que eu quero a letra aqui embaixo, né? Então, eu vou dividir aqui o meu meio. Eu vou fazer esse centro aqui. Piquezinho. Centro aqui. Piquezinho. O material é muito gostoso, muito diferente, uma textura assim, uma coisa agoniante, vamos dizer assim. Aqui eu vou colocar perto do zíper, não tem muito que ser feito, numa distância mais ou menos de um dedo aqui embaixo. Aí eu começo costurando assim, ó. Eu sei o que eu tô procurando. Eu tô procurando a minha costura aqui, lembrando que esse tecido ele tá abrindo, né, como se fossem uns babadinhos. Eu vou costurar aqui.
Sempre que for fazer esses bordadinhos, não pode ser um ponto muito grande, mas também não pode ser um ponto muito pequenininho, que fica, parece que, moendo a tua letra. E aqui é só controle de pé. E, claro, treino, né? Eu sei que de repente não é o vídeo perfeito para vocês estarem vendo essa cor, né, sendo colocada, mas passa um pouquinho para frente que eu já... Aí vocês já vão ver aí como é que vai ficar. E eu... Ah, eu também queria passar para frente para ver como é que ia ficar ele pronto. Porque esse vídeo não vai ser editado, tá, gente? Do jeito que ficar, ele vai ficar. Então, quer dizer... É aquele teste, aquela peça piloto que já está sendo feita para alguém. E já vai sair do ateliê. Ó. É isso. Ó. Temos a letra. Agora a gente precisa fechar. Aliás, fechar não, né, Marisa? A gente precisa colocar a nossa orelha. Tô com a musiquinha de uma série na cabeça. Aqui, ó. Eu vou colocar bem próximo do zíper, que é a minha distância aqui, senão ela vai ficar, não vai dar certo. Então tá, vou colocar aqui. Já medi ali, ó, aqui, ó, bem próximo ali, ó. Então tá, isso daqui que eu preciso. E aqui também. Tô medindo aqui, ó. Hoje tá quase pronto. Eu acho que esse corinho ficou uma coisa assim, meio chique. Agora, eu preciso fechar ele assim, ó. Assim. E eu quero que ele feche lá embaixo. Então, eu vou ter que pegar aqui a parte da orelha aqui de cima e colocar meu cursor. Vamos ver. Eu quero que feche nas duas pontas, então eu vou ter que tirar o cursor lá embaixo. Colocar de novo. Deixa no meio. Pega uma tesoura simples. Eu vou sair daí da máquina agora, porque a minha tesoura que tá ali não é indicada para estar cortando o zíper. Por que não é indicada? Porque eu estrago, né? Se for uma tesoura boa para tecido. Eu vou dar uma queimadinha aqui, não custa a gente ter esses hábitos. E agora, lembra que a gente tem o pique ali do centro? Então, a gente vai fechar aqui. Se eu tivesse morrendo de pressa, eu já ia fechar e botar junto com o fechamento, eu já botava o meu viés. Ou se eu quisesse fazer uma coisa muito de produção, por isso que às vezes a gente compra as coisas de costura tão rápido, tá? É que numa hora dessa aqui, ó, uma bolsa, um estojo, ele já é fechado, colocado viés, tudo numa hora só. E com um ponto de máquina desse tamanho, né? Não querendo exagerar, mas é mais ou menos isso. Por isso que não aguenta. Aí quando a gente vai fazer, ó, aqui eu não coloquei forro, que é uma coisa rara, porque esse tecido é bem diferente, nem estrutura. Aí já tem uma costura, tem no mínimo duas. Aqui é um TNT grosso, tá? TNT 80 que eu tenho ali, eu só vou colocar ele assim e vou dobrar aqui, ó. Só isso. Pode ser um viés daquele industrial, se tiver aí. Não precisa dobrar a pontinha ali? Não, Marisa. Não precisa, Marisa. Por quê? Porque esse TNT aqui, a gente pode queimar a beiradinha, que nem tem necessidade, tá? É só fazer isso aqui, ó. Ele não desfia em nada. Pronto, já ficou com acabamento. Nesse caso, não vejo necessidade. Não gosto de usar TNT, acho muito grosso. Não tenho, grosseiro, né? Não tenho. Aí pode pegar um viés. Nesse caso, não dá nem de usar um viés muito bonitinho, charminho, porque ele vai estar numa posição que eu acho que não vai aparecer assim... Diferente quando a gente abre uma bolsinha. Ontem eu fiz uma bolsinha
Uma mini bolsa que eu botei um viés listradinho pra aparecer quando a pessoa abre, fica aquele charminho, sabe? Mas não é o caso aqui não. Terminamos. Terminamos, gente do céu. Eu gosto da vida assim, ó. Já me diz, ó, aqui, ó, tá vendo? O material, ele desfia, nego, mas tudo bem. Não vai desfiar mais muito, não. Ele é muito lindo, ele é muito sofisticado. Então, tem material... Primeiro, isso aqui já não dá de fazer qualquer projeto que dobre, que ele... Não só porque ele é grosso, é porque isso aqui não iria sentar. Então, já tem que pensar, esse tipo de material não dá de fazer. Quando eu vi ele ali, sei que a pessoa gosta do roxo, e já tinha determinado que eu ia fazer um estojo quadradinho, eu disse, nossa, vai ficar muito, muito bom. Essa peça aí eu achei perfeita, ó. Quero que feche aqui embaixo. De repente, aqui pode ser colocado um pomponzinho, ó, tá? Pomponzinho de lã, daí sim. Eu tenho ali um pelinho, daí eu corto um quadradinho de 6 por 6 e passo a linha ao redor. Agora, aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui uma colinha, ó. Uma colinha rápida, por quê? Porque essa orelha não vai ficar legal. Essa eu deixei assim, essa eu costurei ali, ó. Eu vou pegar, vou abrir ele aqui. E vou... Ó, vou deixar um pouquinho frouxinho ali. Vamos ver. Ei, pô! Ei, pô! Vamos ver como tá essa cola. Acho que ia ter uma cola de silicone, tá? Só que a minha cola de silicone não tá aqui. Gente, essa cola, ela tá... Acho que ela tá seca. Vamos ver, minha cola de silicone tá aqui do lado. Eu menti pra vocês. Vou fazer um teste, tá? Não sei se vai dar certo. Também não sei se eu vou ficar aqui no vídeo esperando dar certo. O silicone não é tão rápido assim, né? Ó, deixar meio aqui, ó, soltinho. Eu não queria colar tudo, tá? Eu gosto de deixar assim, ó. Ah, eu gostei bastante, gente. Bastante, bastante, bastante. Então, eu tenho quase certeza que vai colar. Mas eu não vou deixar o vídeo aqui até colar. Eu mostro pra vocês lá no Instagram, se vocês me seguem lá, tá? Ó. Ah, também daria de deixar assim soltinho, mas aí a gente não fez os dois de sintético, né? Então, vou botar aqui, ó, tá? Fechar aqui, ó, e me diz aí o que tu achou. Se tu conhece material, me fala o nome, que eu não tenho ideia. E já serve quando tu achar um material assim bem diferentão, pra te fazer um estojo personalizado, né? Ó. Tá colando. Colando. Olha, Marisa, não tem nenhuma cola. A gente pega uma agulhinha aqui por baixo, né? No feltro, pega aqui e dá um pontinho como eu fiz ali, ó. Certo? Confesso que eu não gosto muito de cola. Ando usando, porque tem caso que resolve e pronto, né? Mas me diz aí o que que tu achou. Dá uma curtidinha aí, né? Pelo meu esforço aí de mostrar um negócio totalmente preto. Mas eu acho que foi mais a ideia. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.